Olá, que a bênção e a paz do Senhor Jesus, ela esteja na sua vida. Nós estamos dando continuidade no estudo do livro de Daniel. E eu acredito que através desse estudo você terá um conhecimento abençoado da palavra de Deus, você terá mais intimidade com o Senhor, porque a palavra do Senhor nos aproxima dele. E a vida de Daniel, ela é um exemplo disso, um homem que foi dedicado em oração, temente a Deus, uma pessoa muito sábia. E eu acredito que Deus nos concederá sabedoria, conhecimento através desse estudo. Na semana passada, nós falamos sobre o aspecto histórico, o porquê que Daniel foi parar na corte do rei da Babilônia, o porquê que ele invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu toda Judá. Nós aprendemos o aspecto histórico e o espiritual, o porquê daquilo, lemos algumas profecias, a respeito do que aconteceria e o cumprimento desta profecia. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Daniel, a juventude de Daniel, a educação de Daniel e dos seus 3 amigos. Então quero que você abra aí a sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 3 em diante. Como semana passada nós lemos 2 versículos, hoje nós começaremos do versículo 3 até o versículo 21, que diz assim: E disse o rei a Aspernas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvessem defeito jovens que não houvessem defeito algum, formoso em aparência e instruído em toda sabedoria e conhecimento e ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados as letras e a linguagem dos caldeus. O rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção de manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim o fossem criados por 3 anos, para que por fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os chefes dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o pôs de Beltzazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E a Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção de manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque viria ele o vosso rosto mais triste do que os dos jovens, que são vossos iguais, e assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comerem a porção de manjar do rei. E conforme vires, te haja com os teus servos, E ele conviu nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram-lhe os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que os jovens que comiam da porção de manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou as porções
do manjar deles e o vinho que eles deviam beber. Ele o pôs, ele dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e inteligência de todas as letras e a sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. Ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com ele, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por fim, permaneceram diante do rei, e em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro o Persa. Você veja que na leitura sempre tem a frase Deus deu, Deus concedeu. A vida de Daniel foi essa, foi pela graça de Deus, foi Deus concedendo, foi Deus entregando, foi Deus proporcionando. E a nossa vida deve ser assim. Deus, ele é quem nos concede, Deus é quem proporciona, Deus é quem cuida de nós nos momentos que nós mais precisamos. Devemos lembrar que Daniel foi levado para a Babilônia muito jovem, aproximadamente 14, 15 anos de idade, não mais do que isso, e ele foi tirado dos seus pais, da sua família, do seu convívio, tirado da sua vida que ele tinha normal, mas ele nunca foi tirado da presença de Deus. Ele nunca saiu da presença do Senhor. Ele é um homem que permaneceu diante do Senhor. Você percebe que pela leitura que tentaram de todas as maneiras ali fazer com que ele se entregasse, né? Mudaram o nome, tentaram oferecer alimentos a eles consagrados aos deuses babilônicos, mas eles permaneceram fiel ao Senhor. Eles permaneceram diante de Deus. Você nota que o Aspernas era um dos chefes, ele era o chefe dos eunucos. Aspernas era o chefe dos eunucos, ele havia ficado responsável pela educação dos jovens. No versículo 3 fala que ele era o responsável por isso. A partir desse momento, o jovem Daniel e os seus amigos estavam diante de um grande desafio, né? Ou eles mantinham a sua fé, ou eles mantinham a sua crença, ou eles mantinham a sua confiança em Deus, ou eles se deixavam levar, ou eles se corrompiam pelo paganismo babilônico, né? As suas vidas haviam mudado completamente. Eles sofreram traumas terríveis. Imagine só, eles foram levados para um país distante, né? Eles não conheciam o idioma. Os seus pais foram mortos, eles perderam a sua liberdade, perderam a sua pátria, a sua cultura, a sua identidade, né? Então queriam tirar até mesmo deles a sua fé, a fé que eles tinham em Deus, né? Os traumas que eles sofreram, eles poderiam ter causado a eles um transtorno de ansiedade, medo excessivo, poderia ter causado neles aquela incapacidade de convívio social, né? Eles poderiam ter sofrido com transtorno de pós-traumático, eles poderiam ter sofrido de transtorno de humor e depressão. Eles poderiam ter sofrido tudo isso. Mas quando você lê todo o livro de Daniel, você vê Deus conduzindo a vida desses homens. E eles não sofreram de nenhum problema desse, o qual eu mencionei. Então, só que devemos ter em mente
que eles eram escravos, né? Eles eram escravos de Nabucodonosor, então eles não podiam simplesmente falar, não quero, não vou, né? Eles eram escravos de Nabucodonosor, então isso significa que eles não tinham o direito apenas de falar não, eles tinham obrigações, eles não tinham o direito de falar não, não quero, não posso, não vou. Eles eram, como eu disse e repito, eles eram escravos. Então, Daniel ele nos ensina que em meio ao caos, veja bem, Daniel ele nos ensina que em meio ao caos, ou você pode estar vivendo um caos, uma situação difícil. Deus às vezes pode não te livrar do caos, mas ele transforma, ele permite que você, diante de situações difíceis, ele transforma o caos em oportunidade de bênção. Daniel ele foi preso, Daniel ele era um escravo, Daniel ele estava vivendo dias difíceis, mas ao longo da história a gente vê Daniel influenciando a corte babilônica. A gente vê Daniel mudando a corte da Babilônia, né? Então, enquanto a nação Israel estava se sucumbindo, né, às pressões de Nabucodonosor e se entregando à idolatria, ao paganismo babilônico e toda sorte de promiscuidade que havia naquele momento, né? Daniel e os seus 3 amigos, eles se mantiveram fiéis a Deus. Daniel e os seus amigos, eles não deixaram que o passado de dor, né, de trauma, de sofrimento, influenciasse o seu futuro, né? Pelo contrário, ele se libertou do seu passado, né, e ele influenciou a nova geração. Ele se libertou daquele passado de sofrimento e ele influenciou aquela corte da Babilônia naquele momento. Então veja bem, o rei havia determinado que eles deveriam se alimentar e estudar durante 3 anos. Eles iriam estudar toda a ciência e toda a língua e a cultura dos caldeus, e o rei também determinou o que eles iriam comer diariamente. Só que o rei não determinou coisas ruins. O rei ofereceu as suas finas iguarias. Quando você lê o versículo 5, eles deveriam comer das finas iguarias do rei e beber do melhor vinho do rei, né? Eles foram escolhidos para estudar na universidade da Babilônia na época, podemos se dizer dessa maneira. Porque, veja bem, eles iriam aprender a cultura dos caldeus, o idioma dos babilônios, dos caldeus. Eles iriam aprender, eles iriam ter acesso à melhor educação da época. Olhando isso por um aspecto humano, só tinha vantagem. Só era vantagem, porque eles não estavam com os demais cativos. Embora eles ainda eram escravos, eles não estavam com os demais cativos. Eles não estavam vivendo em acampamentos. Eles não estavam vivendo sobre o jugo pesado da Babilônia, de Nabucodonosor. Não, eles estavam no palácio, na melhor escola, comendo a melhor comida, desfrutando do melhor vinho, da melhor educação. Então, olhando de primeiro modo, era só vantagem, eles só tinham vantagens, eles só tinham a ganhar, né? Porque, veja bem, eles tinham todo esse acesso, eles só tinham vantagem, né? Então, era a oportunidade dos sonhos. Eles estavam diante da oportunidade dos sonhos. Eles estavam tendo a oportunidade, preste bem atenção nisso, eles estavam tendo a oportunidade que os seus conterrâneos não tiveram. Então, eles estavam tendo a oportunidade que Ezequiel, por exemplo, que era contemporâneo deles, não teve, né? Então, veja bem, só tinha vantagem. Só que no meio dessa vantagem tinha um preço embutido. E esse preço e esse valor era muito alto a se pagar. E Daniel e os seus 3 amigos não estavam dispostos a pagar esse preço alto. Porque, veja bem, eles não aceitaram tudo que foi imposto, tudo que foi imposto a eles, né? Nós não podemos esquecer que a Babilônia era um império promíscuo, pagão. Na capital Babilônia, para você ter uma ideia, na capital Babilônia, do reino de Nabucodonosor, a cidade, né, a capital, ela tinha mais de 50 templos dedicados a deuses pagãos, né? Então, Daniel, ele sabia disso.
Desde o início, quando ele foi levado para a Babilônia, desde o início ele sabia. E a sua fé e o seu discernimento espiritual fez toda a diferença. O que nós precisamos ter? Fé e discernimento espiritual. E como que nós fazemos para adquirir isso? Orando, buscando, tendo uma vida com Deus, tendo um relacionamento com Deus. Porque quando você mantém um relacionamento com Deus, uma vida com o Senhor, Ele te dá discernimento espiritual para você saber que aquilo ali é errado ou que aquilo dali tem algo por detrás. Porque veja bem, aparentemente não tinha nada de errado. Eles estavam oferecendo a melhor alimentação, eles estavam oferecendo o melhor estudo, eles estavam oferecendo a melhor cultura da época, porque a Babilônia era o grande império da época. Todos queriam estar na Babilônia, todos queriam estudar na Babilônia. Então quer dizer, aparentemente só vantagem, mas por detrás tinha algo muito maligno que poderia destruir a vida deles, né? Então, como era uma cidade cheia desses templos pagãos, a quais eu mencionei, o rei estava determinado em fazê-los perderem a sua identidade, a sua fé. Primeiro ele determinou a comida, né, que eles deveriam comer. Primeiro o rei determinou a comida. Essa comida, ela era consagrada aos deuses pagãos. Então não era apenas uma comida. Daniel conseguiu discernir que por detrás disso, aquele alimento era consagrado a demônios. Depois o rei o rei mudou o nome deles, né? O rei Nabucodonosor sabia que o nome Daniel, Azarias, Misael e Ananias eram nomes com significados do Deus de Israel, né? E ali, com essa estratégia de mudar o nome deles, fazer com que eles aceitassem a comida deles, o rei estava se eles aceitassem isso, eles estavam sendo aculturados, eles estavam se aculturando com o país da Babilônia. Quando você lê lá no livro de Êxodo a história do povo de Israel, o povo de Israel já estava aculturado ao Egito. Eles já faziam as orações dos egípcios, eles já serviam os deuses dos egípcios, porque quando você começa a ler as 10 pragas, não foram pragas aleatórias, foi pensada por Deus estrategicamente. Então, quando você vê Deus mandando eles passarem o sangue do cordeiro nas umbrais da porta, era para apagar o passado do povo de Israel, apagar as escritas egípcias que havia ou que tinha nas portas dos israelitas, e apagando isso com o sangue do cordeiro, eles estavam declarando que a partir daquele momento eles aceitavam o Deus de Israel. Então eles viveram 400 anos, mais de 400 anos no Egito. Então eles já tinham pego toda a cultura egípcia. Então, veja bem, aqui Nabucodonosor, ele agiu de uma maneira estratégica, porque ele colocando outros nomes, e ele colocando ali, ele colocando outros nomes, e ele ensinando a outra cultura para esses 4 homens, ele mudaria a mente desses homens, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Azarias, Ananias, e Misael e Daniel, no caso, ele fazendo com que isso acontecesse, todos os outros cativos que estavam na Babilônia iria acompanhar esses homens, porque eles eram nobres, eles eram conhecidos entre os seus, né? Então, veja bem, ele agiu de uma maneira estratégica. Então o povo de Israel estava cativo na Babilônia, morando em acampamentos, né? E a segunda investida do Nabucodonosor foi alterar o nome, por causa que se as pessoas vissem a mudança na vida dos 4 homens, iriam querer também na sua vida, né? Então eles iriam querer para eles também esta mesma mudança. O nome, veja bem, vamos lá então. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Foi alterado para Beltesazar, que significa Bel é o deus da Babilônia, era o principal deus da Babilônia. Beltesazar significa Deus proteja a sua vida. Mesmo sendo um nome pagão, o significado é nobre, porque diz assim, Deus proteja a sua vida.
embora era um deus pagão, né? Embora era uma imagem lá da Babilônia, mas o Deus de Israel, o Deus poderoso, sim, esse protegeu a vida não só de Daniel, mas como de todos os seus amigos naquele momento e em todos os momentos, né? Sabemos e conhecemos muito bem a respeito dos livramentos a quais eles tiveram. Ananias, o nome Ananias significa o Senhor é gracioso. O chamaram de Sadraque, que quer dizer servo do Deus Lua. Misael significa quem é igual a Deus. O chamaram de Mesaque, que significa a sombra do príncipe. Azarias significa o Senhor ajuda, e Deus ajudou a todos eles, na verdade. Mudaram para Abidnego, que significa Deus da sabedoria. Só que o Deus Todo-Poderoso concedeu sabedoria a esses 4 homens de Deus, não é verdade? Então, alterando o nome, a intenção era mostrar que eles haviam perdido, alterando nomes deles, eles estavam assim, mostrando que eles haviam perdido o Deus deles também. Não só a identidade, mas eles estavam querendo dizer, Nabucodonosor estava dando uma mensagem clara que eles também tinham perdido o Deus dele. Foi tirado os nomes, porém não foi alterado o coração. O coração deles permanecia fiel, né? A Universidade da Babilônia só queria tirar o valor deles, né? Queria tirar o valor religioso dos hebreus. Com a troca dos nomes, pensando que assim eles deixariam também o seu Deus. Então trocaram os nomes deles, achando que eles também iriam deixar o Deus deles, mas eles permaneceram fiel. Assim acontece nos dias de hoje. Você vê que a sociedade nos dias de hoje tenta menosprezar aqueles que servem a Deus, tenta virar as costas para aqueles que servem a Deus. Há perseguição religiosa, na verdade, principalmente para aqueles que servem ao Senhor. Então nós não podemos se deixar levar diante desta situação. O diabo ele tem 2 formas de atacar aqueles que servem a Deus. Ele tem 2 maneiras de atacar aqueles que andam com Deus. A primeira é perseguindo. Se ele não consegue perseguindo, ele tenta seduzindo, né? Assim o diabo ele age. Ele tenta perseguir a igreja. Se ele não consegue, se ele não tem êxito nesta perseguição, ele tenta seduzir a igreja. O diabo tentou seduzir a Daniel e seus amigos com essa oferta aparentemente muito boa, colocando-os na Babilônia e oferecendo toda aquela regalia que nós já lemos e que eu já mencionei. Outra maneira de fazê-los esquecer os seus valores foi tentando atingir o lado espiritual. Quando o rei determinou a comida deles, Daniel soube discernir que aquela comida era apresentada a demônios. Então, o rei apresentou as comidas aos demônios que ele servia e ofereceu aos 4 homens. Só que eles, principalmente Daniel, soube discernir que aquela comida era contaminada, era apresentada a demônios, então ele não aceitou. Ele colocou firmemente no coração dele não se contaminar com ela. Porém, ele não poderia simplesmente falar, não vou comer, não quero, porque é apresentada a demônios, ou porque a minha religião não permite. Ele não podia, porque lembramos que ele era um escravo na Babilônia, né? Então, veja bem, o que fazer quando não há saída? O que nós devemos fazer quando não há saída? Daniel ele nos ensina com a sua sabedoria. Ele foi um homem sábio, ele foi corajoso, ele foi inteligente. No versículo, do versículo 8 ao versículo 9... né? Daniel ele colocou no coração firmemente de não comer aquela comida, e a Bíblia diz o seguinte, olha só, vou ler o versículo 8 e 9 de novo, diz assim, e Daniel acentuou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. No 9 fala assim, ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. É Deus quem concede.
Deus concedeu misericórdia. Ele pediu ao chefe dos eunucos para não comer aquela comida, e Deus tocou no coração de Aspernas, não é verdade? Sabemos que quando Deus que agiu naquele momento, e o Aspernas concedeu o pedido de Daniel. Pedido, como nós lemos, ele pediu que não comesse aquela comida e comesse legumes durante 10 dias e bebesse água durante esses 10 dias. Então, olha só, e aí, como nós lemos, no final dos 10 dias, né, o aspecto deles, dos 4, era mais robusto, mais forte do que os que estavam comendo da fina iguaria do rei. O que isso quer dizer? Isso é um milagre, né? Ninguém fica tão robusto e forte comendo apenas legumes e bebendo água, não é verdade? Então isso aí foi um grande agir de Deus na vida daqueles 4 homens. Então, quando nós oramos, temos a nossa vida com Deus, nosso devocional com o Senhor, ele muda o nosso aspecto, ele muda a nossa vida. Você lê na palavra, nesse texto que nós lemos, sempre diz: Deus deu, Deus concedeu. É só Deus quem entrega, é só Deus quem concede. Ele tem esse poder. Ele nos conduz. Lá no versículo 17, a Bíblia diz que Deus deu sabedoria, conhecimento, inteligência em toda cultura, né, aos 4 homens. Então foi Deus quem deu sabedoria, conhecimento a eles. Na prova diante do rei, eles passaram 3 anos estudando, aprendendo e se aperfeiçoando na cultura dos caldeus, correto? Então, a Bíblia fala o seguinte, ora, a esses 4 jovens, Deus deu, Deus quem concede, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Então, Deus concedeu a eles inteligência e conhecimento e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento de toda visão e sonho. Então, porque eles buscaram, foram determinados e Deus os concedeu. Os 4 jovens eram dedicados em oração. Nós vamos aprender isso no próximo capítulo, no capítulo 2. Você vai ver que eles começaram a enfrentar uma luta, uma dificuldade, uma perseguição do Nabucodonosor. E eles entraram nos seus quartos, oraram, buscaram. No próximo capítulo nós vamos falar sobre oração, né? Eles foram homens dedicados à oração. Então, o que faz a diferença? A diferença não é a cor da pele, não é a cor dos olhos. A diferença que faz é a oração. Então, no próximo capítulo nós vamos falar sobre isso. Eles eram homens dedicados à oração. Então, nós devemos nos dedicar a conhecer a palavra de Deus, a orar ao Senhor, a buscar ao Senhor, e assim nós venceremos, né? E vencido o tempo determinado pelo rei, a prova pelo rei foi aplicada. No versículo 18 ao versículo 21, fala o seguinte: e por fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, o rei aplicou a prova, então os 4 se destacaram muito mais do que os outros. Aí diz o seguinte: e permaneceram diante do rei, foram os escolhidos. Aí ele diz: e em toda a sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutores, mais conhecedores, mais sábios do que os demais, né? Do que os magos e os astrólogos que haviam em todo o reino de Nabucodonosor, né? Então, quer dizer, foi Deus quem concedeu tal conhecimento a esses homens. Só Deus pode nos dar esse conhecimento. E eu acredito que Deus ele concederá para você conhecimento, sabedoria, como ele entregou para Daniel, como ele entregou para Misael, como ele entregou para Azarias, como ele entregou para Ananias. Deus ele pode fazer isso.
Eu quero convidar você a orar comigo. Vamos fazer uma oração e pedir a Deus que Ele nos dê essa sabedoria para sabermos agir diante de ações difíceis, diante de situações difíceis. Esses homens, estou me referindo a esses homens, mas na verdade eram jovens ainda. Eles não tinham mais do que 15 anos de idade, na nossa cultura nos dias de hoje, eram adolescentes, ao não ser crianças, podemos dizer assim também, e eles fizeram a diferença. Veja bem, é um exemplo para nós, é um exemplo para a sociedade dos dias de hoje, para as juventudes dos dias de hoje. Foram homens que não deram o braço a torcer ao sistema babilônico. Então, nós temos que seguir o exemplo desses 4 homens de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, nos dá conhecimento, nos dá sabedoria, para que saibamos, meu Deus, agir como estes 4 homens. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, conhecimento e entendimento, porque só o Senhor tem esse poder, essa condição, essa capacidade de nos abençoar. Meu Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento todos os dias, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e semana que vem tem mais.